que buscava vasculhar as localidades à cata de informações. De outro, Lívia e sua serva que, como pensam todos os homens fracos de caráter e loucos na sua insanidade, eram consideradas as responsáveis pela morte de Sulpício. Indignado com tal golpe do destino que lhe tirava o maior aliado de suas baixezas, Pilatos ordenou uma larga perseguição aos habitantes da Samaria, propiciando que muitos pagassem pela morte de seu fiel subordinado, dando ordens para que seus soldados intimidassem os habitantes de toda aquela região, como forma de mostrar-lhes que não se mata um romano impunemente. Muitos assassinatos foram realizados, ocasião em que os mais violentos soldados procuravam se aproveitar para tirarem de seu caminho eventuais adversários de suas ambições e desejos. Maridos de esposas cobiçadas eram considerados suspeitos e levados à morte, pessoas que se opunham a negócios materiais eram chantageadas e forçadas a suportar prejuízos e expoliações a fim de preservarem a própria vida. Isso só fazia aumentar a ira do povo contra o governo provincial. Fatos estes que, mais cedo ou mais tarde, chegavam aos ouvidos de Públio que, não muito tempo depois, regressava à sua moradia, onde seria notificado por Lívia de todos os fatos, carregando em sua bagagem todos os detalhes mais funestos da maneira como Pilatos e seus funcionários procediam no trato com os direitos do povo, fossem romanos ou judeus. Ao mesmo tempo, as semanas se passaram e como se espalhara a notícia de que Públio estava ouvindo as queixas do povo, inúmeras caravanas de samaritanos vitimados por Pilatos e por seus mandatários cruéis relatavam ao senador todos os crimes suportados pelos humildes moradores do Vale do Siquém, região onde se concentrava a perseguição e a crueldade. Para melhor controlar todos os feitos persecutórios, o próprio Pilatos transferira-se de Nazaré para seu palácio na Samaria, o que o tornava cúmplice de todos os crimes ali cometidos, já que não possuiria, sequer, a justificativa do desconhecimento dos fatos cruéis. Sua presença na região, como que incentivava para que a monstruosidade mais se ampliasse, como forma de punir aquele povo da região pela perda de seu mais fiel comparsa. Tudo isso indignara o espírito romano de Públio, acostumado ao respeito aos processos e desejoso de restabelecer a verdade. Desse modo, passou a despachar os inúmeros processos a que dera início, reunindo depoimentos, provas de todos os tipos, pareceres pessoais e, num volumoso processo, remeteu a Roma, aos cuidados de seu amigo Flamínio, para que o Senado e o imperador soubessem de todos os fatos, conforme lhe haviam dado poderes para assim o fazer. A reação de Pilatos ao assassinato de Sulpício, dado o seu extremo grau de violência, inadequada até mesmo para servir de desestímulo aos judeus mais violentos, já era reflexo de seu desequilíbrio e perturbação, decorrência dos inúmeros problemas de consciência que lhe atormentavam o espírito, depois do que ocorrera sob a sua responsabilidade. Na Páscoa daquele ano de 33, não lhe saíam da cabeça os lances da condenação de Jesus. Seu olhar abatido e sereno, seu corpo fragilizado por horas em repouso e sem alimento, nem mesmo um pouco de água, sua postura nobre e corajosa, abandonado por todos os seus amigos, firme em suas disposições de não solicitar clemência dos homens e se submeter à vontade do Pai em quem confiava com absoluta convicção, tudo isto era muito marcante para ficar esquecido. Além do mais, sua conduta fraca como governador, sem coragem à frente das pressões dos judeus mais exaltados, dos fariseus e sacerdotes, fizeram com que ele transferisse para eles a culpa pelas próprias fraquezas administrativas, votando, a partir daí, maior ódio pelos judeus, a quem considerava mais víboras maldosas do que a mais venenosa das cobras. Por essa propensão de espírito, Pilatos não regateou no momento de vingar a morte de Sulpício, permitindo que inúmeros inocentes recebessem o castigo máximo como maneira de sentir-se punindo aquele povo que o fizera passar pela dura experiência do julgamento de Jesus. Não lhe valiam como atenuantes de consciência as tentativas de atenuar a pena, de oferecer outro condenado para ser punido como forma de justificar-se. Dentro de sua consciência, as palavras covarde, medroso, inútil, fraco,
Surgiam constantemente, fossem em pensamentos, fossem em sonhos que o perseguiam sem pena. A todos os momentos, estava envolvido por uma melancolia e por um rancor, que não sabia dizer se era contra si ou contra o mundo judeu que o cercava. A perda de seu fiel cúmplice transtornaram ainda mais, já que Sulpício era a ponte negra que ligava sua luminosa condição de governante ao abismo de seus vícios e aos delitos sórdidos que se realizavam para a satisfação de seus prazeres. Perdera o seu intermediário. Difícil seria conquistar outro que, com tanta discrição e eficiência assim se posicionasse sem riscos para sua integridade pessoal e política. Pilatos se desencantara com a vida à sua volta. Passara a ser simples autômato que se deixava levar pelos deveres públicos, sem nenhuma inspiração em elevados padrões de princípios e virtudes. Chafurdara longo tempo na lama dos sentimentos mais vis e, por isso, não lhe restava qualquer recurso para elevar-se por si mesmo, quando a adversidade começava a buscá-lo para cobrar a conta da semeadura espinhosa que houvera feito. Não apenas por ter colaborado com a morte do justo, como podem pensar muitos dos leitores. Esta foi uma das posturas equivocadas do governador. No entanto, fosse porque estivesse na presença de outras autoridades a quem deveria mostrar seu caráter de prudente administrador, fosse porque tivesse tentado, com inúmeras e cruéis deliberações, poupar a vida do réu inocente, o delito em si não fora o mais grave de sua vida. Certamente era o que mais lhe pesava na consciência porque envolvia a figura do Cristo de Deus, o celeste amigo. No entanto, muitos outros desmandos se erguiam como advogados tenebrosos na causa de infelicidade. Viúvas que o amaldiçoavam, mulheres abusadas que o envolviam em vibrações de ódio mortal, famílias desprovidas de esperança por suas deliberações iníquas, todos estes atos com a sua participação pessoal, ainda que desconhecida do grande público em face da ação de Sulpício, que servia de anteparo à sua reputação de governante romano, eram a sua herança. Todos estes foram atos de semeadura amarga que pesavam em sua jornada humana, entre os quais, a ação persecutória contra Lívia, que acabou por produzir todo o drama em sua vida, condenando a inocente mulher ao mesmo martírio de um julgamento sem defesa, à perda de sua dignidade feminina, ao isolamento de seus mais caros afetos, tudo como acontecera ao próprio Cristo. Pilatos não se valera da companhia elevada de sua mulher, Cláudia, aquela que a providência divina lhe houvera concedido para ser o leme seguro ao seu barco desgovernado. Preferiu vitimá-la também com sua conduta desonesta, retribuindo-lhe a fidelidade com a traição com sua própria irmã, a perigosa Fúvia. Todo este arranjo de forças malignas, desencadeado por sua escolha inadequada e seus atos arbitrários, seus envolvimentos indignos e seus interesses espúrios, produziram um ambiente nocivo no qual Pilatos passara a ser vitimado por seus padrões de consciência e pelo grande número de espíritos perseguidores que o buscavam. Sem recursos de defesa caracterizados pela elevação de pensamento e pela nobreza de atitudes, Pilatos se deixou levar pelas inspirações das forças que já o vinham assediando, projetando-se no abismo da inconsciência e da crueldade como forma de punir aquele povo miserável que o colocara na condição de governante dos maus, como se ele não fosse um deles. Não suportava a companhia dos judeus e, sempre que podia, tudo fazia para maltratá-los, sem se preocupar se estava sendo justo ou não. A sua situação se tornava muito complicada e facilmente se podiam constatar os seus atos de revolta tão pouco aconselháveis nos que têm pessoas sob o seu comando. Assim, à medida que Pilatos se ia complicando, Zacarias tomava mais e mais consciência da gravidade de sua tarefa, não vislumbrando como realizá-la diante do poderio do governador e de sua absoluta aversão a qualquer contato com judeus de todas as espécies. Depois da primeira viagem a Emaús, quando na companhia de Cleofas puderam vislumbrar a figura do Mestre, havia retornado para o seio apostólico onde, efetivamente, escutara mais e mais notícias sobre aparições até que, finalmente, à vista de todos, Jesus se apresentara e permaneceu ensinando por longos dias.
Depois que terminou a sua tarefa de preparar os discípulos para as lutas que os esperavam daí para a frente, o Mestre os deixou, subindo aos céus, numa tarde gloriosa de suas vidas. A partir daí, cada qual delibera dar uma direção aos seus projetos pessoais, sempre ligados à difusão da mensagem evangélica. Pedro inicia o trabalho de atendimento aos miseráveis em Jerusalém, o que já se fazia também em outras localidades como Cafarnaum e Nazaré, onde antigos seguidores se transformavam em propagadores dos efeitos da Boa Nova. Em Nazaré, especialmente, lá permaneciam Judite e Calebe, ampliando as instalações para receber mais e mais sofredores. Velhos ébrios ali encontravam comida, ex-prostitutas do antigo tugúrio que acolhera a Judite para os apetites dos sentidos, agora eram por ela acolhidas para o reerguimento da alma, nos apetites das coisas divinas. Zacarias, Josué e Cleofas juntos passaram a dar seguimento aos projetos de serviço. O primeiro retornou a Emaús para vender, agora sim, a vivenda e os bens que possuía, pois sentia que precisaria de recursos para poder atender à promessa que fizera a Jesus. Josué manteve-se fixado em Jerusalém, ajudando Pedro no seu esforço de amparar as misérias humanas em nome de Jesus. Saul voltou para Nazaré a fim de se reunir por um tempo ao esforço de Calebe e Judite, ampliando as mãos e a força do ideal do bem naquela localidade tão importante para a vida apostólica, por ter representado a cidade onde se fixara, inicialmente, a moradia de Jesus e seus familiares. Desse modo, vamos encontrar nossas personagens na luta do dia a dia, tratando das feridas abertas no seio do povo como faziam os discípulos buscando o recurso enérgico do médico cirurgião a fim de extirpar o tumor como fazia Públio em relação ao governo local e produzindo mais e mais ferimentos em seu desatino irracional como fazia Pilatos. Algum tempo depois, o pretor Sálvio e sua família foram convocados a regressar a Roma, atendendo aos pedidos do senador, o que produziu alívio em seu coração, atormentado por não mais desejar encontrar-lhes a presença em nenhum lugar do mundo dos vivos. Remetidos os processos a Roma, como já se falou, a tramitação de todos os documentos consumiu quase 2 anos, durante os quais, os nossos personagens se preocuparam com as suas rotinas, dentro dos procedimentos que haviam escolhido para viver suas vidas. Públio, com seus processos e com a educação de sua filha, já que não tivera notícias do filho desaparecido. Zacarias e os seguidores de Jesus, tentando manter a tradição apostólica através dos exemplos de amor ao próximo. Lívia e Ana, entretidas com as coisas da família, apegadas à fé em Jesus e às orações e à ajuda que prestavam aos mais sofridos que procuravam o cofre dos Lentulus para encontrarem a migalha da caridade mais pura. 30. Tibério contra Pilatos. Enquanto tais fatos envolviam as nossas personagens nas lutas diárias, voltemos um pouco para apreciarmos o cenário na sede do Império Romano, onde as intrigas e as tramas do poder se misturavam com os interesses pessoais. Como já vimos anteriormente, o imperador Tibério se vira cercado por criaturas sempre prontas a colocarem seus interesses pessoais acima dos interesses públicos e, com raras exceções, não havia em Roma quem quer que fosse digno de sua confiança. Com a sua retirada para a ilha de Capri, paraíso e refúgio de onde o imperador mantinha o governo do império através de correspondências e despachos, tentando governar juntamente com o Senado que, acostumado à onipotência de seu antecessor, Augusto, transformará-se apenas em um conjunto de fantoches a aceitarem como sua opinião de César. Tibério buscava a proteção e a paz com a qual esperava deliberar corretamente sobre as questões políticas. Todavia, seu homem de confiança, Sejano, fora igualmente corrompido pelo exercício do poder, já que era através dele que Tibério se mantinha informado e a ele, que permanecera em Roma como seu representante junto ao Senado e à direção dos negócios, delegava atribuições que significavam grande parcela de mando. Com o isolamento, todas as notícias que chegavam ao imperador por via de Sejano eram filtradas pela sua maneira de manipular a vontade de César que, confiando cegamente nele, acreditava em sua fidelidade. E se ela realmente existira no início e por algum tempo se manteve,
Com o envelhecimento de Tibério e o amadurecimento político de seu ministro, tal relacionamento passou a ser adulterado pelo desejo que Sejano possuía de elevar-se acima de um simples representante do imperador. Todavia, alertado por uma de suas mais fiéis súditas acerca do comportamento inadequado do seu homem de confiança, Tibério conseguiu, através de um estratagema por ele montado com o apoio de um de seus criados de confiança, desmascarar a conduta de seu ministro que, no ano de 31 havia caído, por isso, em desgraça. Atendendo à carta de Tibério, lida em uma cerimônia do Senado para a qual Sejano fora convidado e na qual acreditava que receberia a mais alta e ambicionada honraria, o poder tribunício que tanto desejava, o Senado se voltou contra o arrogante e presunçoso tão logo a missiva de Tibério apontou-lhe críticas e deslizes de conduta, transformando aquela reunião em um verdadeiro e sumário julgamento. Afinal, Sejano tinha se tornado um cruel e inescrupuloso governante, acreditando que poderia manipular o desejo e a vontade do imperador por meio de meias-verdades e muitas inteiras mentiras. Fora preso no mesmo local e, ao final da tarde, havia sido estrangulado na prisão por ordem dos senadores. E o mais interessante na observação das reações dos homens, notadamente os que envergam algum tipo de poder, fora o fato de que, enquanto detinha as graças do imperador, Sejano era cortejado pela maioria dos senadores, que o bajulavam à carta de favores, sendo que muitos deles tinham sido aquinhoados em suas solicitações. Bastou-lhe cair na desgraça de Tibério e a maioria destes homens voltou-lhe as costas e passou a desferir-lhe impropérios e acusações, a maioria delas verdadeiras. A execução daquele homem levou o povo ao delírio. Enquanto Tibério havia solicitado a sua prisão e abertura de processo legítimo contra ele, o Senado adotou as drásticas medidas arbitrárias, próprias dos arrogantes administradores. Não obstante essa licitude, a morte não se limitou apenas a Sejano. Seus auxiliares mais próximos, os que cumpriam suas ordens e os que o representavam, igualmente foram caçados e mortos. A sua família, aí incluindo seus filhos, também foram assassinados, e com requintes de maldade. A jovem filha de 13 anos, que fora condenada à morte pelo único crime de ter sido gerada por seu infeliz genitor em desgraça, espelhou a crueldade de tais representantes políticos. O Senado deliberara por sua execução. Todavia, havia uma lei em Roma que dizia ser proibido executar uma virgem, pois daí poderia advir uma tragédia para a cidade, nos costumes e superstições correntes na época. Assim, com essa argumentação legal, os senadores deliberaram que, primeiro, o carrasco deveria estuprar a jovem, livrando-a da incômoda condição que a protegia a fim de que, depois, pudesse ser morta sem atrair maiores desgraças para Roma. Esse cruel comportamento, por si só, ainda não era desgraça suficiente. Este cenário turbulento dá bem a demonstração de que o ambiente em que mergulhara a capital do império não inspirava confiança alguma ao imperador. A sua saúde, combalida por tantos anos à frente da máquina de guerra e depois da máquina estatal, pedia amparo e, por isso, a carta que o senador Públio Lentulus lhe enviara, no ano de 32, em cumprimento à secreta tarefa de que o havia incumbido quando de sua partida para a Palestina, encheu-o de salutares expectativas. O senador confirmara a existência daquele taumaturgo desconhecido, cujo poder corria de boca em boca e já havia atingido a capital e os ouvidos do imperador. O relato de seu enviado procurava ser o mais exato e autêntico para que César pudesse avaliar por si mesmo o que seu emissário havia apurado. Desde a descrição física até a menção aos seus atributos essenciais, relatados de maneira equilibrada, sem entusiasmos juvenis e sem ceticismos vetustos, produzira em Tibério a sensação de que ali estaria, talvez, a solução para suas dores físicas e morais. Naturalmente, a correspondência levava muito tempo para chegar até o seu destino, mas, ainda assim, Tibério tinha em mente a possibilidade de trazer até Roma esse homem tão especial. Não tardou muito para que outra correspondência, desta vez do próprio Pilatos,
também lhe fosse entregue no expediente regular que se lhe submetia para o conhecimento dos fatos em todo o império. Depois que o governador se avistara com os 4 seguidores da Boa Nova em Nazaré, quando Zacarias lhe falara da mensagem que Jesus revelava aos mais sofridos do mundo, seguiu-se uma noite sem sono, impressionado que ficara com o teor do assunto que se lhe havia submetido, na fala simples e profunda daqueles homens. Recolhido ao seu gabinete de trabalho, Pilatos escrevera ao imperador falando sobre a doutrina, sobre os milagres que ali vinham ocorrendo como efeitos do poder daquele enviado dos deuses, conforme o governador entendia e interpretava na sua fé pagã tradicional. Não se limitou a descrever. Emitiu seu juízo pessoal e, na tentativa de gerar a ideia de que se preocupava com o bem-estar de Tibério, veladamente sugeriu-lhe a possibilidade de valer-se de tais poderes curadores a fim de submeter-se a tratamento que aliviasse seus problemas físicos, decorrentes do natural desgaste orgânico que advira do pesado fardo que o imperador tinha sobre os ombros. A carta de Pilatos, conquanto proveniente de um homem em quem Tibério não confiava e que sabia ser devasso e de limitados princípios morais, viera reforçar em Tibério a esperança de encontrar recursos quando seus médicos não conseguiam encontrar saída para suas dores. Depois de muito meditar nas notícias constantes de ambas as missivas, o imperador deliberou escrever ao seu enviado de confiança à Palestina, solicitando-lhe providenciasse a viagem do profeta no maior sigilo possível, levando-o diretamente à ilha de Capri para que recebesse o tratamento que esperava lhe solucionasse os problemas orgânicos. Da mesma maneira, afirmava Tibério estar aguardando de Públio, o cumprimento da missão oficial, no sentido de, no mais breve espaço de tempo, receber as suas considerações sobre o governo provincial, cujo representante pretendia remover ante a conduta indigna das mais elevadas tradições de decência pública de seus ancestrais. A carta fora remetida depois de alguns meses e entre a sua elaboração, a sua remessa e a sua chegada, fora entregue a Públio quando ele e sua família regressaram de Jerusalém, depois da Páscoa. Assim que chegaram a Cafarnaum, o emissário imperial entregou ao senador o documento que, uma vez aberto, causou a profunda tristeza em seu destinatário, eis que as circunstâncias demonstravam que a esperança de César acabara de ser frustrada pela conduta tíbia de Pilatos, que permitira o massacre daquele justo em vez de defendê-lo, usando de todas as suas prerrogativas de governante poderoso que, em nome de Roma, submetia os povos conquistados às suas leis e deliberações. Isso produziu em Públio a amarga obrigação de escrever a Flamínio, relatando os fatos por ele testemunhados a fim de que, por seu intermédio, fosse dada a Tibério a notícia da morte na cruz daquele taumaturgo por ele tão esperado. Tais informações transmitira ao amigo Flamínio em correspondência privada, pois temia que a correspondência pública que viesse a enviar pessoalmente a Tibério pudesse ser interceptada por olhos curiosos que descobrissem os desejos secretos do imperador. Além disso, naquele inesquecível dia em Capri, Tibério revelara o pedido sigiloso sobre o Messias a ambos, mesmo quando Flamínio demonstrou o desejo de deixar o imperador e Públio a sós para o entendimento particular, no que foi impedido pelo próprio governante maior, passando, desde essa data, a conhecer o pedido que segredara ao senador. Por isso, Públio remeteu a Flamínio a correspondência pessoal na qual solicitara a remoção de seu tio Sálvio e sua família para Roma, o pedido de um professor competente para sua filha Flávia, ao mesmo tempo em que solicitava ao amigo que levasse ao conhecimento pessoal e exclusivo do imperador os fatos que haviam sucedido com Jesus, além da promessa, para breve, de um detalhado relatório sobre o procedimento do governador da província que, pelo que já havia entrevisto mesmo superficialmente, estava afundado em suspeitas e acusações de desmandos administrativos. Tal correspondência fora remetida para Roma logo depois de sua chegada de Jerusalém, como já foi explicado e, assim que reorganizou as ideias e procurou colocar em ordem suas preocupações, fosse pela necessidade de se afastar um pouco do ambiente familiar onde lhe era penoso estar, em face das acusações sobre o comportamento da mulher,
fosse pelo dever de homem público de cumprir integralmente a missão oficial para a qual fora nomeado, algumas semanas depois, como já pudemos relatar anteriormente, deu início à viagem pelas cidades mais importantes daquela parte do reino judeu a fim de conhecer e apurar todos os fatos, produzindo os relatórios que havia prometido ao imperador e ao Senado, através de Flamínio. Quando a carta com as notícias chegaram a Capri, através das mãos pessoais de Flamínio, que para lá se dirigira na condição de senador com prerrogativas pessoais para procurar o imperador, Tibério esperava a resposta favorável de seu emissário, crente de que sua habilidade pessoal seria capaz de conseguir atender ao seu anseio de melhorar, custasse o que custasse. No entanto, qual não foi sua amarga decepção quando se inteirou de que o taumaturgo, verdadeiramente poderoso, estava morto e que tal se dera sob as vistas e com a conivência de seu governador, daquele homem que deveria garantir a ordem pública e que tecerá tão positivos comentários sobre a filosofia espiritual que o morto pregará aos que o seguiam. Como, Flamínio, isso é possível? Um julgamento sumário, sem que Pilatos tivesse sequer adotado alguma postura mais corajosa perante os injustos magistrados judeus, sempre arrogantes e apressados quando lhes convém? Era uma pergunta e uma afirmação diretas, feitas pela alma dolorida daquele que vê rotas as suas últimas esperanças. Vendo-lhe a disposição negativa contra Pilatos, Flamínio evitou fazer qualquer comentário que poderia ser interpretado como desejo de prejudicar o governador. No entanto, não poderia deixar de dar razão ao imperador. Sim, Augusto, é de se espantar que um homem dito justo e inocente seja, assim, condenado à morte sem qualquer defesa ou proteção. Mais do que isso, meu amigo. Essa é uma postura que só é admissível quando se imagina que o governante está enredado com as autoridades locais em muitas condutas indignas, a ponto de não ter como adotar a defesa de princípios justamente pelo fato de nunca os ter respeitado por si próprio. O homem que se prostitui perde a prerrogativa de defender-se com o argumento da virtude, pois, se o intentasse, passaria a ser hipócrita perante os seus cúmplices. E como a eles, talvez, interessasse a morte desse homem que parecia ser uma ameaça aos seus interesses, buscaram o apoio de Pilatos para que ele o fizesse em nome do império, naturalmente para que pesasse sobre nossos ombros o peso de uma decisão impopular. Tais notícias, além de me abaterem a esperança para o futuro, tornam mais tristes meus momentos do presente, por confirmarem a suspeita que vinha guardando, sobre a incapacidade de o governador representar um império com a decência necessária. E o confirmam as breves notas do senador Públio, relatando alguns dos desmandos que já consegui avaliar. E o hão de confirmar todo o processo apuratório que prometeu remeter sem demora. Pretendo punir Pilatos de forma tão exemplar que todos os demais governadores de províncias modifiquem suas rotinas sob pena de serem submetidos ao mesmo critério de avaliação e julgamento. Assim, Flamínio, esperarei a chegada do relatório final para deliberar sobre o destino do governador. Quanto ao pretor Salvio e sua família, depois do parecer favorável do corpo dos senadores, te pergunto, privadamente, qual o verdadeiro motivo para trazê-lo para cá? Vendo-se convocado a uma resposta verdadeira, cuja essência sempre escapa aos fundamentos da verdade de Estado, Flamínio procurou corresponder à sinceridade que Tibério lhe votava e acrescentou, pelo que fui esclarecido por Públio, Salvio é um boneco nas mãos de sua mulher, perigosa e mesquinha, dada à devassidão e, pelo que falam em Jerusalém, uma das mais assíduas amantes do governador. Mas ela não é irmã da esposa dele, Cláudia? Perguntou algo confundido o imperador. Sim, meu senhor. É a própria irmã quem se deita com o cunhado. Pensei que a dissolução dos costumes só estivesse presente em Roma, afirmou Tibério, contrariado. Infelizmente, creio que não, respondeu o senador. No entanto, pretendendo aprofundar o assunto para que o imperador não pensasse que se tratava apenas de uma questão pessoal e moralista, Flamínio acrescentou, seu emissário, diante da tarefa que passa a desempenhar de maneira mais direta e declarada, está solicitando a transferência de tais personalidades por considerá-las,
não sem motivo, envolvidas nas artimanhas ilícitas, o que poderia dificultar ainda mais a apuração dos fatos. São pessoas astutas e tudo farão para que não se termine a investigação se suspeitarem que seus privilégios estejam correndo perigo. Assim, apesar de romanos, são piores que os estrangeiros da província, pois se aliam entre si para se defenderem nos crimes que praticam. Com a ausência de Sálvio e sua família inteira, Públio tem mais facilidade de locomoção, pode atuar de forma mais livre, sem ter que se proteger contra judeus e contra romanos, ao mesmo tempo. E em se tratando de uma convocação oficial, não pesará sobre ele a culpa de estar afastando-os de lá, ainda que eles o possam supor ou imaginar que tal tenha ocorrido por sua solicitação. Somadas todas as questões, morais e políticas, o requerimento foi acolhido pelo Senado e é submetido à vossa autoridade maior, com o fim de autorizá-lo em face de o pretor Sálvio estar na Palestina com algumas funções oficiais. Entendendo o caráter do pedido e enaltecendo o zelo de Públio, Tibério imediatamente assentiu com a transferência de toda a família de Sálvio para Roma, sem deixar-lhes quaisquer opções. Queria deixar o senador que enviara para lá com plenas condições de tranquilidade e liberdade para fazer o que fosse necessário. E voltando-se para Flamínio, acrescentou: sou muito grato à tua discrição quanto aos fatos que me contaste e reverencio a tua fidelidade e à nossa amizade, bem como a do senador Públio Lentulus, e espero que, tão logo ele nos envie o relatório final, possamos nos encontrar novamente para discutirmos o assunto. Entendendo que o imperador dava por encerrada a entrevista, reverente e agradecido pelos encômios recebidos, Flamínio se levanta e saúda Tibério à moda da época, encaminhando-se para Roma, onde espera novas notícias de Jerusalém. Em Capri, Tibério se recolhe na decepção e na revolta contra aquele governador fraco e covarde, a quem está decidido punir exemplarmente, o que tratará de fazer na primeira oportunidade que lhe aparecer. Em Cafarnaum, cercado pelas notícias trágicas da matança dos inocentes da Samaria, dos desmandos e das negociatas do governador que se prostituíra ao contato com os fariseus e sacerdotes sedutores, com seus negócios e riquezas, Públio assumira a aversão que sentia àquele homem indigno e resolvera processá-lo com todas as forças pessoais que o seu idealismo de homem público modelara em seu caráter, ao mesmo tempo em que as prerrogativas da função que lhe haviam sido atribuídas o permitiam. Deliberada a abertura do processo em seu íntimo, Públio remeteu ofício ao governador da Síria a fim de que lhe pusesse à disposição a guarnição militar que o decreto de Tibério lhe garantia, com o fito de não estar na dependência da pessoa que investigava publicamente, recebendo do governador da província vizinha, sobre a qual o senador também exercia autoridade imperial, toda a colaboração necessária à manutenção de sua posição de superioridade e independência, mesmo militar. Afinal, a sua segurança e a de sua família dependiam exclusivamente de Pilatos desde a sua chegada à Palestina, e isso o deixava vulnerável. Da mesma maneira, pedir ao investigado lhe enviasse suas tropas corresponderia a um gesto de inocência, eis que a corrupção naturalmente poderia ter chegado aos mais íntimos comandantes militares estacionados naquela área. E ainda que não o fosse, Públio não teria como confiar neles. De igual sorte, tal solicitação a Pilatos demonstraria uma declaração de desconfiança e não poderia ser disfarçada por argumentos mentirosos, que não eram do feitio de Públio usá-los. Deste modo, recorreu à província vizinha, de onde recebeu o contingente militar que lhe correspondia, a fim de preservar a sua influência e autonomia na execução da tarefa que Tibério lhe havia designado e lhe pedia contas. Pilatos era perigoso e, sem pensar duas vezes, poderia atentar contra sua vida pessoal e a de sua família. Além do mais, as diligências na procura do pequeno Marcos não poderiam continuar a ser realizadas com o auxílio do exército submetido ao governador, pelos mesmos motivos acima expostos. Com a chegada da vasta guarnição à região da Galileia, o antagonismo entre as duas frentes do poder ficou patenteado, sabendo Pilatos que Públio o investigava ostensivamente e, ao mesmo tempo,
reconhecendo que não poderia valer-se de nenhuma artimanha ou nenhum meio de pressão ou golpe violento, já que estaria abrindo um conflito contra a autoridade que o próprio César havia investido. Se não se submetesse, daria demonstração pública e indubitável de que temia algum tipo de apuração sobre a sua conduta, e esse simples temor era o suficiente para apontar-lhe a culpa. Como não tinha solução, permaneceu em suas atividades normais entre a capital Jerusalém e as cidades circunvizinhas, tratando de escrever cartas a seus comparsas romanos a fim de que intercedessem junto a Tibério, advogando-lhe a causa e dizendo-se vítima de injustiças políticas e perseguições. Escrevera também ao próprio imperador, tentando levantar suspeitas sobre a conduta de Públio, através de insinuações maliciosas e mesquinhas com as quais pretendia interferir nos ânimos de Tibério, favorecendo-se das dúvidas que suscitassem seu espírito. No entanto, apesar de renovar suas expressões de submissão e fidelidade ao trono de Roma, querendo mostrar-se servil e confiável, Tibério já não lhe devotava a menor atenção, em face de todas as coisas que ele próprio já havia realizado e que demonstravam a natureza de seu caráter, independentemente de suas próprias palavras. Nenhuma pressão foi admitida por Tibério que viesse a desautorizar a conduta do senador Públio, mas, ao contrário, só fazia com que o imperador mais nele confiasse. Eis que estava tocando o vespeiro e as vespas estavam se enfurecendo, o que significava que havia coisa errada debaixo de todo aquele protesto e que seu enviado estava se comportando conforme deveria agir. Por isso, já ao final do ano 33, Públio remete a Roma o volumoso processo que acusava frontalmente Pilatos de todos os crimes contra o Estado que foram apurados pelo enviado de Tibério, aguardando-se o desenrolar de sua apreciação na distante capital imperial. Enquanto isso ocorria, a vida seguia seu curso na província, ao mesmo tempo em que, na corte, os documentos remetidos por Públio causaram impacto no seio do Senado e especial prazer no espírito de Tibério que, agora, poderia dar seguimento ao seu plano de punir o governador indigno e infiel. 31. Pilatos e Zacarias. A guarnição estava postada no porto de Ostia que, àquela hora do dia, regurgitava em função do volume de mercadorias que aguardavam o desembarque e da grande quantidade de outras embarcações que, naturalmente, se amontoavam no ambiente aquático, com vistas a serem usadas para o transporte de seu conteúdo até a sede do Império. O fluxo de tais bens, recebidos dos diversos pontos do mundo, era a fonte da relativa harmonia que poderia se estabelecer na grande cidade, cada vez mais necessitada de recursos de todos os tipos para atender, não apenas a demanda alimentar, mas, sobretudo, para saciar a crescente volúpia da insensatez humana, decorrente do aumento da riqueza acumulada, que sempre favorece o aparecimento de caprichos extravagantes, elevados à condição de necessidades indispensáveis. Descansava o enorme e pesado navio atracado ao porto e, tão logo o comandante Cláudio organizou o desembarque das mercadorias que tinham o seu curso através do braço escravo e de inúmeros libertos que ali trabalhavam para obterem pagamento, dirigiu-se às modestas acomodações onde se estabelecera o ex-governador romano, Pôncio Pilatos, durante a viagem, a fim de comunicar-lhe o iminente desembarque. Em seu interior, enquanto assistia à aproximação da embarcação daquele porto romano de onde houvera saído tantas vezes em direção ao seu destino, Pilatos meditava nas condições que o esperavam, agora, na hora do seu regresso. Em verdade, depois que Públio passou a agir deliberadamente para apurar todos os fatos nefastos de sua administração e pôde constatar toda sua longa série de desmandos, acompliciamentos ilícitos, posturas permissivas e corruptas, exploração das misérias sociais em proveito próprio, Pilatos procurara valer-se de suas influentes bases de sustentação dentro do panorama político do Império, bases estas que lhe haviam garantido a nomeação para o governo da província, anos antes. É verdade que sua carreira militar lhe havia possibilitado alguns méritos pessoais que serviam de moldura para seu desejo de progresso. No entanto, outros militares mais competentes e mais honrados do que ele existiam.
O que lhe resultou favorável ao desejo de destaque foi a conjugação de alguns fatores cruciais, conquanto deploráveis. Homem de personalidade vaidosa e sedutora, Pilatos nunca deixara de se envolver inadequadamente em aventuras sexuais impróprias para a sua condição de homem público casado e ligado aos destinos do Império Romano. Assim, a descoberta de condutas inadequadas nos bastidores do poder, que desonravam seu consórcio matrimonial com uma mulher pertencente a uma das mais tradicionais e influentes famílias de sua época, somada à falta de um militar de destaque interessado em comandar a longínqua e inóspita província palestina, produziram a solução que foi tanto adequada a Tibério quanto conveniente a Roma, o seu afastamento com sua promoção para o governo daquela região remota do império, promoção esta que, aos militares, parecia mais uma punição. Além disso, as pressões de seus mais íntimos colaboradores junto aos gabinetes governamentais foi decisiva para levantar essa hipótese como a mais favorável aos interesses públicos. Com toda esta esteira de argumentações, Tibério acabou por aceitar o alvitre como sendo o menos pior de todos. Não se esqueça o leitor de que quando se está falando de cargos ou funções públicas, antigamente e principalmente nos tempos modernos, o líder nunca sobe ao poder sozinho. Sob sua figura e à sua sombra, um grupo de pessoas se agregam para apoiá-lo tanto quanto para poder usufruir do seu realce. Deste modo, quando ele consegue se elevar, todo o grupo se sente homenageado e pode se considerar digno usufrutuário das benesses do poder que ele exerce. Assim, com a possibilidade de sua queda, igualmente se projetarão no esquecimento e na derrota todos os que se valiam dessa teia espúria de apoios e influências, o que deve preocupar os que lhe dão sustentação política. É como uma lança comprida. A ponta da arma perigosa, que intimida, só está nessa condição porque, por detrás dela, as sucessões de camadas de madeira sustentam. Rompida a madeira, a lança deixa de ser arma. Quebrada a cabeça, a arma se torna imprestável. Só há razão de existir quando a madeira pobre e firme se alia à ponta dura e afiada que intimida. Isso a torna perigosa e temível. Por isso, Pilatos esperava que a sua retaguarda em Roma seria capaz de se opor aos planos de Públio que, por mais influente que fosse junto ao imperador, não poderia, pensava o governador, estar livre das pressões que os seus aliados certamente fariam junto de Tibério. E pela demora na apresentação de quaisquer resultados, Pilatos tivera a certeza, por algumas semanas, que seu respaldo político teria conseguido neutralizar o esforço do senador em denegrir a sua administração. Afinal, já se haviam passado 2 anos desde que Públio remetera a documentação solicitada por Tibério aos cuidados de Flamínio para que fossem avaliadas tanto pelo Senado quanto por César. Não contava ele que, para tais coisas, os processos eram demorados e as decisões se apresentam, muitas vezes, envolvidas pela teia de interesses e intrigas. Além disso, a distância tornava mais lentas todas as consequências esperadas, o que lhe causara a infundada impressão de que obtivera sucesso quando da tentativa de embaralhar com pressões e falsos argumentos a verdade dos fatos apurados. No entanto, Tibério estava determinado a acabar com a tradição que Pilatos representava. O imperador não suportava a infidelidade e a falsidade dos que o cercavam, subservientes e covardes, na sua maioria. Daí manter em especial destaque a amizade que devotava a Flamínio e a sua postura de respeito e absoluta fidelidade às tradições patrícias de seus ancestrais. Além disso, mantinha igual confiança na figura de Públio, seu emissário ante os judeus e não se havia enganado quanto à sua capacidade e seriedade com as coisas de Estado. Pilatos, ao contrário, não tinha ideia de o quanto as coisas tinham mudado em Roma desde a sua transferência para o Oriente. O afastamento do imperador para a ilha de Capri deixou-o à distância do grosso das influências políticas, geralmente exercitadas na base de rumores, insinuações, fuxicos e mentiras dos mais próximos ao trono, sempre interessados em influenciá-lo para o lado que lhes era mais conveniente. Esse distanciamento garantia a Tibério um isolamento muito protetor, diminuindo, assim, a esfera de ação dos comparsas do governador palestino.
E a frustração que causara em Tibério a morte de Jesus sob as vistas de Pilatos retirava deste qualquer condescendência que o mais alto governante dos romanos poderia lhe conceder, levando em conta pressões externas e serviços que Pilatos houvesse, porventura, prestado a Roma. Assim, enquanto atracava e se preparava para desembarcar, Pilatos meditava nas circunstâncias, surpreendentes para ele, de sua convocação a Roma. Sabia que isso só acontecia quando se tratasse de alguma promoção ou de alguma circunstância desabonadora, o que lhe parecia mais plausível, em face das condições que lhe haviam sido oferecidas para o transporte. Buscando manter a integridade das aparências, Pilatos não resistira às ordens pessoais do imperador de regressar à capital. No entanto, sentindo-se na iminência de dolorosas reprimendas, deixou em Jerusalém sua esposa, Cláudia, com boa parte dos recursos que ele acumulara inadequadamente, graças às negociatas ilegais que realizara com os próprios judeus astutos e matreiros, a fim de que ela não se visse sem recursos e sem amparo para o momento em que ele estivesse em desvantagem. Que ela aguardasse com zelo o patrimônio que ele lhe confiava, pois se a deusa Fortuna, divindade que para os romanos significava boa sorte, permitisse, regressaria para desfrutar de uma vida regalada, ainda que destituído de cargos ou funções públicas. Era o correspondente, nos dias de hoje, aos crimes praticados à sombra do poder, de modo a permitir que, depois de alguns anos de punição, o punido voltasse para aproveitar os frutos de seus delitos, ocultados sob a guarda de parentes, de pessoas de sua mais estrita confiança. A guarnição aguardava, no porto, o desembarque de Pilatos. Sim, capitão Cláudio, estou pronto com minha modesta bagagem para ser encaminhado ao meu destino, falou o passageiro ilustre. Pois então, meu senhor, queira me acompanhar para que possa entregá-lo ao cortejo que se encontra no cais à sua espera. E dizendo isso, ordenou que um ajudante do navio transportasse os itens da bagagem de Pilatos, que o acompanhou até o tombadilho por estreitas passagens internas da grande nau, quando sob a luz do sol que se dirigia para o poente, finalmente, pôde pisar o solo da terra de onde tinha se ausentado anos antes, sob a questionável homenagem de ter sido promovido ao cargo de governador da Palestina remota e desconhecida, pouco desejada por qualquer valoroso romano de estirpe. Roma o esperava, sem dúvida, com olhos curiosos e irônicos. A escolta foi-lhe apresentada e, sob o comando de Tito, os soldados se postaram lado a lado, acompanhando o cortejo que conduziria o governador ao outro barco, mais adequado à navegação fluvial, rio acima, até o desembarcadouro, em Roma. Tito mantivera uma postura distante do romano caído em desgraça, como que a confirmar a Pilatos as suas suspeitas negativas sobre o destino que o aguardava, sem homenagens nem regalias. Não fora maltratado, porém. A viagem transcorrera sem incidentes, até que as portas majestosas do casario romano surgiram imponentes diante de seus olhos, numa apreciação emocionada daquela cidade ao mesmo tempo tão bela quanto cruel, símbolo da liberdade quanto da escravidão, da nobreza de ideais quanto da devassidão dos homens e mulheres imaturos. Há muito que Pilatos não pisava em Roma. Havia prédios imponentes que sua lembrança já tinha esquecido e de que seus olhos não guardavam os traços. Construções e reformas haviam embelezado ainda mais os contornos de outros edifícios e de muitas das colinas que compunham o harmonioso horizonte da capital imperial. A emoção de seu retorno foi interrompida pelo choque do barco com as pedras do desembarcadouro. Apontado o rumo a seguir, pelo braço musculoso do seu condutor, Pilatos foi imediatamente conduzido para a prisão mamertina. Esse novo endereço para Pilatos denegria aos próprios olhos, já que nessa prisão eram acolhidos os chefes dos povos invadidos ou, ainda, os que eram surpreendidos em conspirações contra o império, os quais, ali, encontravam o destino que lhes estava reservado, a saber, o estrangulamento. Na verdade, depois que todos os fatos puderam ser conhecidos pelos senadores que exercitavam o poder de magistrados nos processos da Lex Maiestatis,
Tibério solicitara do Senado a prisão do governador da Palestina, velho conhecido de muitos deles pelos escândalos do passado e, por isso, digno de merecer tal recepção quando de seu regresso a Roma. Além do mais, Pilatos fora acusado de traição por parte de vários senadores que viram, em seus métodos, uma perigosa infração aos cânones legais romanos, colocando seus interesses pessoais acima dos interesses do povo e dos governantes que nele haviam confiado. A prevaricação de um soldado miserável ou um legionário bruto era considerada com menos rigor do que a leve falta do mais elevado representante do trono no governo provincial, em face de que os primeiros passavam por apuros terríveis, distantes de casa, do conforto, dos realces sociais, enquanto que os últimos contavam com todas as facilidades e regalias estatais, pelo que o caráter administrativo da fidelidade se impunha acima de todas as outras virtudes no administrador romano. A tradição que Augusto impusera nas regras políticas anos antes de Tibério tornar-se imperador, ainda que fizesse vistas grossas a erros que eram punidos com certa parcimônia quando praticados por homens rudes e subalternos desqualificados, pesava com todo o seu poder ante a menor falta cometida pelos representantes direitos do Estado, preparados para as carreiras públicas, brilhantes e invejadas. Por isso, Pilatos fora considerado mais do que um invigilante servidor de Roma, mas um traidor com a culpa inegável em face do processo preparado por outro senador insuspeito, Públio, no local mesmo dos fatos. Isso produziu em Pilatos uma humilhação sem precedentes, pois era a primeira vez que ele se vira preso, sem direito a qualquer argumentação e sem a presença de um amigo sequer. A ira contra Públio se ampliou sobremaneira, pois ele não tinha dúvidas de que aquele homem havia sido o autor de todas as acusações que lhe haviam transformado o destino. Se pudesse, agora, esmagá-lo-ia com suas mãos e se arrependeu de não tê-lo feito enquanto estava na direção da província. Sua vida não lhe permitia, entretanto, maiores ilusões. Se a prisão era o que o esperava depois de quase 10 anos de serviço a Roma, no primeiro dia de sua chegada, os dias que se sucederiam deveriam guardar-lhe amargurosas surpresas. No entanto, todos os primeiros momentos de seu triste destino fizeram-no reviver a experiência mais trágica de seus dias, quando da avaliação da culpa de Jesus, perante a sua responsabilidade. E, sem perceber que mãos invisíveis lhe inspiravam pensamentos transformadores, Pilatos se comparou com as condições nas quais o profeta houvera sido colocado diante dele. Sozinho, sem direito à defesa, sem qualquer amigo para se apoiar na hora trágica. Nem os discípulos de Jesus, que presenciaram a sua bondade fazendo milagres, nem os seus áulicos romanos que se beneficiavam da sua posição política influente se manifestavam diante da desgraça e da prisão. Começara a ver a injustiça dos homens pelo prisma marco da condição de vítima. Sempre estivera no outro lado, como acusador e juiz. Revoltava-se, contudo, com tal recepção gelada e, por ele, tida como injusta diante dos sacrifícios que fizera por Roma e por seus asseclas aproveitadores. De dentro de sua cela, perdendo a compostura governamental, passara a gritar estentoricamente, gritos estes que se perdiam nos corredores frios e apagados, únicas testemunhas da execução de muitos vencidos ou indefesas vítimas das circunstâncias adversas, na Roma daqueles tempos. Fora essa sua primeira noite na prisão, entre a umidade, os ratos e os limites da insanidade desesperada. Enquanto isso, lá em Hóstia, Zacarias seguira os passos da guarnição oficial à distância, embrenhado no meio da multidão pela qual ele passara desapercebido, como mais um velho sem futuro, à cata do lixo para sobreviver. Seguindo o cortejo para não perdê-lo de vista, Zacarias não sabia o que estava acontecendo. Quando da sua estada em Jerusalém, depois da morte de Jesus, o discípulo passara a atentar para todos os atos do governador, a fim de entender melhor o que estava acontecendo e qual seria o momento ao qual se referira o Divino Mestre, como a hora correta para levar-lhe o auxílio de suas palavras e da boa nova de Jesus. No entanto, a postura de Pilatos no evento doloroso ocorrido na Samaria, depois da morte de Sulpício,
fizera com que seus escrúpulos com relação àquele arbitrário e rude administrador tornassem sua vontade de ampará-lo diminuída ao extremo. Como amparar um indivíduo desses? Um homem que mata por prazer até mesmo crianças inocentes, para atingir o coração dos pais, que deixa viver para amargarem a dor da perda. Isto é um absurdo, falava para si mesmo o velho discípulo. E bastava fazê-lo para que se recordasse imediatamente das palavras de Jesus sobre o seu dever para com o governador. Não importava o que ele houvesse feito ou viesse a fazer. Importava que cabia a Zacarias cumprir a tarefa que Jesus lhe havia apontado. Assim, tentando superar o asco que passara a sentir por esse homem agressivo e ególatra, Zacarias passou a esperar a chegada do momento correto para que estivesse próximo e pudesse realizar o que lhe fora solicitado. Mas os anos haviam passado sem que nada acontecesse. Deixando a cidade de Emaús para trás, depois de ter vendido tudo o que possuía, regressou à casa de Pedro, em Jerusalém, onde passou a colaborar modestamente na vivência da mensagem de esperança que lhes cumpria exemplificar. Também soubera do próprio Simão que, por ocasião da segunda despedida do Mestre, na noite que sucedeu à sua ascensão aos céus, uma angústia e incerteza dominaram seu interior, agora que o amigo celeste se ausentara e ele se vira entregue a si próprio. Então, fizera o que seus sentimentos de incerteza e dúvida sobre si mesmo, mas também de confiança irrestrita em Jesus, o aconselhavam. Orara com fervor e humildade, falando ao Mestre de suas fraquezas e receios. Naquela noite, relatava Simão, tivera um sonho no qual Jesus lhe falava sobre a necessidade de começar pelos mais humildes e desvalidos. Zacarias já havia sonhado com essa conversa, quando da chegada juntamente com Josué, à cidade de Nazaré, na noite em que dormiram ao relento. Começar pelos pobres e estropiados. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes, dissera Jesus e repetia agora a Pedro. E este, compreendendo a extensão daquela resposta direta, entendera que chegara a hora de transformar o panorama daquela sociedade com uma obra humilde de fraternidade real, tão desconhecida dos judeus de seu tempo, incapazes de se libertarem do cativeiro de castas e posições nas quais se excluíam uns aos outros, numa luta infinita para a manutenção e ampliação dos próprios privilégios em prejuízo dos demais. Era chegado o momento de exemplificar com a própria conduta. O discípulo precisará, um dia, tornar-se mestre de si próprio, fazendo aquilo para o qual se candidatou como aprendiz. Só então, estará capacitado para entender os problemas que seu tutor já conseguia enfrentar, quando lhe passava o conhecimento. Fazer é a ponte indispensável entre o conhecer e o vencer, entre o saber e a sabedoria. Zacarias, então, pôde estar ao lado de Simão, amparando as necessidades de seus irmãos, ajudado por um grupo dos antigos seguidores que, cada um a seu modo, desejava realizar as coisas, sem entender as diretrizes que Jesus houvera fixado. O mais rebelde a todas estas normas era Tiago, sempre apegado às tradições antigas e difícil de se submeter à liderança natural de Pedro, por ter sido aquele que, na condição íntima, mais assimilou o espírito fraterno cristão que Jesus exemplificara. Josué se juntara aos que cercavam Simão, com a boa vontade e a simpatia dos que trabalham sem esperar senão mais trabalho como recompensa. Uma alegria enchia os olhos desses abnegados servidores quando um infeliz dava entrada na modesta vivenda, no periférico tugúrio onde se reuniam. Eram recebidos como hóspedes de Jesus, não como doentes ou infelizes. Pedro buscava sempre levar aos seus amigos mais íntimos a ideia de que todos ali eram servidores dos hóspedes de Jesus, que era o proprietário daquela estalagem e, por isso, esperava de seus funcionários o melhor atendimento aos clientes que mandava. Era o sentimento de Pedro, interpretando as palavras inesquecíveis do Messias, que pedira a todos eles que aquele que desejasse ser o maior, no anseio de comandar, liderar, o fizesse pelo caminho de mais servir, de mais se entregar ao trabalho, e que ele próprio, Jesus, estava entre os discípulos como aquele que servia a todos, como o menor dentre eles.
Isso acalmava os ânimos mais exaltados que desejavam posições de relevo e recusavam determinados serviços tidos como indignos ou repugnantes. Zacarias e Josué se dividiam entre todas as tarefas e, ao lado de muitos outros, puderam presenciar muitos milagres na recuperação de enfermos, de desditosos condenados à morte pela enfermidade avassaladora que, para surpresa de todos, cedia a terapêutica de amor e água límpida, higiene simples e carinho, alimento pobre e afeto sincero. Nessa condição, receberam a figura luminosa de Gesiel, recuperado de uma enfermidade misteriosa e tratado pelo próprio Simão, em face de nele ter identificado